Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão e minha irmã, que alegria poder estar entrando aí na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você se encontre. Eu, Padre Everson, e estamos começando aqui, direto da TV Evangelizar, o programa Com a Palavra, aonde na manhã desta quinta-feira queremos meditar a Palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo que produza frutos no nosso coração da leitura meditada desta Palavra. E hoje é quinta-feira eucarístico, para nós aqui da TV Evangelizar e para todo mundo católico. É o dia em que nós recordamos, em que nós trazemos à memória, ao coração, a presença de Jesus, a presença real de Jesus na Eucaristia. É o dia por excelência em que nós adoramos Jesus presente na Eucaristia, porque foi numa quinta-feira que o Senhor Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. E hoje é dia 2 de maio, nós estamos começando o mês e queremos pedir também as bênçãos de Deus sobre nós e sobre esse mês de maio que nós estamos começando. Ontem foi dia de São José Operário, 1º de maio, dia dos trabalhadores. Rezamos por todos nós que somos trabalhadores, Dia Internacional do Trabalho. E hoje, dia 2 de maio, nós comemoramos também a memória de Santo Atanásio, um santo muito importante para nós, cristãos católicos, do século II, século III da nossa era. Mas também o mês de maio é o mês da Virgem Maria, dedicado a Nossa Senhora. Então, não esqueça de, durante esse mês de maio, aumentar o teu amor e a tua devoção a Nossa Senhora. Reze o terço durante esse mês, se você não tem o costume, comece criando o costume, o hábito, a devoção de recitar o rosário, de recitar o terço, pelo menos uma dezena, de fazer orações, meditações, de se aproximar de Nossa Senhora, que nós estamos no mês dedicado a Nossa Senhora, e nós vamos comemorar no dia 13 de maio, a bonita aparição de Nossa Senhora em Fátima, em Portugal. Então nós queremos pedir também a presença, o amor de Nossa Senhora, ela que é chamada pelos padres da igreja como a Arca da Aliança, ou seja, aquela que trouxe no seu ventre Jesus a nova aliança, a concretude da aliança de Deus com a humanidade. E como hoje é quinta-feira eucarística, nós queremos pedir a Jesus, presente na Eucaristia, que ilumine o nosso coração, que ilumine a nossa vida. De maneira especial, neste programa, durante esse dia, nós queremos rezar pelos nossos irmãos no Rio Grande do Sul, que estão passando grandes dificuldades. Você tem acompanhado aí nos noticiários, com certeza, os noticiários aí a respeito do Rio Grande, as enchentes, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que perderam tudo, aquelas que até mesmo perderam a sua vida como consequência desta mudança climática, o clima muito forte, que está causando destruição, estrago por onde passa. Então você que é do Rio Grande do Sul, que nos acompanha, a nossa solidariedade, mas mais do que a nossa solidariedade, a nossa oração por você, a nossa oração pelo seu estado, pela sua família, por essas dificuldades, pedindo ao Senhor que venha em auxílio de vocês, que o Senhor suscite nos governantes e nas pessoas de boa vontade, que elas possam estender as mãos e dar a ajuda que seja necessário para que vocês possam sair desta situação. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Meu querido e minha querida, eu te convido a pegar a palavra de Deus que já está aqui diante de mim, a palavra de Deus que é fonte inesgotável de vida para cada um de nós. O nosso tema de hoje é aprenda a ser paciente. E nós vamos ler a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 3. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Aprenda a ser paciente. É um tema muito interessante e muito propício para os tempos que nós vivemos. Tempos de impaciência e tempo de pressa também.
não é? Tempo de impermanência também. E o Senhor veio nos dizer, olha, aprendam a ser paciente. Porque a paciência, ela é uma virtude que está presente nas Sagradas Escrituras, desde o início das Sagradas Escrituras, quando Deus cria o mundo, quando Deus tem paciência com os nossos primeiros pais, quando eles caíram no pecado, até o final das Sagradas Escrituras, nós vamos ver aí a paciência, sempre a paciência do nosso Deus aparecendo nas Sagradas Escrituras. E nós, como filhos e como filhas, somos chamados a aprender também, a trazer para o nosso cotidiano, a trazer para a nossa vida, a trazer para o nosso coração e para a nossa família esse dom precioso que é o dom da paciência. E exercitar-nos dentro do dom, dentro da virtude da paciência e sermos homens e mulheres pacientes. Pacientes porque nosso Senhor foi paciente. Paciente porque Deus foi paciente conosco e nós somos também a ser chamados, somos chamados a ser pacientes conosco mesmo e com os demais. Então vamos ler a leitura da carta de São Paulo aos Romanos 5:3. Aí nos fala o apóstolo Paulo. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. É um versículo só. Mais uma vez, vamos escutar o que nos diz São Paulo. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, Paulo vai falando das dificuldades da missão. E dizendo que mesmo diante das dificuldades da missão, ele se gloria no Cristo. E inclusive São Paulo vai dizer, nos gloriamos até mesmo das tribulações que se apresentam na nossa missão de evangelizadores. Porque essas tribulações nos ajudam a adquirir a paciência, nos ajudam a ser mais pacientes conosco mesmo. Portanto, nós podemos já tirar como lição de vida isso que nos fala São Paulo. A tribulação, quem sabe que você esteja passando, que a sua família esteja passando, você pode fazer com que essa tribulação traga paciência também para você. Porque nós vivemos, hoje em dia, em uma sociedade autossuficiente e independente, que é uma sociedade fantasiosa, em que todos nós somos independentes, todos nós somos autossuficientes. E nós escutamos por aí aqueles que bradam dizendo, eu não preciso de ninguém, eu não necessito de ninguém, eu sou independente, eu não obedeço a ninguém porque eu tenho a minha independência, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu não necessito de ninguém, eu sou autossuficiente. É isso que muitas vezes nós escutamos. Porém, nós não mandamos a nossa vida. Aí está a fantasia que a sociedade nos coloca, que somos autossuficientes e independentes. Mas a vida nos diz, nós não mandamos na nossa vida. Nós não temos poder sobre a nossa vida. E, inevitavelmente, como nós não temos poder sobre a nossa vida, vêm as tribulações. E quando vêm as tribulações e as provas, que a vida mesmo nos coloca, porque faz parte do mundo dos vivos as tribulações. E até mesmo o sofrimento na nossa vida. Não é que Deus vai te mandar sofrimento. O sofrimento faz parte da nossa vida. O sofrimento, aí falando em termos filosóficos, faz parte da contingência da nossa vida. Todos nós somos seres contingentes. Ou seja, não somos autossuficientes, nem somos independentes. Quando a vida se interpõe no nosso meio, nós temos que aceitar aquilo que a vida coloca. E muitas vezes, a vida se interpõe com sofrimentos. Muitas vezes, a vida se interpõe com tribulações, com angústias. E São Paulo vai nos dizer, olha, colham dessa angústia, colham desse sofrimento, colham dessa tribulação que vocês estão passando, colham a paciência, porque o sofrimento produz a paciência. O sofrimento e a tribulação, ele nos ensinam a esperar em Deus. Muitas vezes a impaciência se apresenta na nossa vida, ou em termos mais psicológicos, a irritabilidade se apresenta na nossa vida, porque nós não sabemos esperar. Nós queremos as coisas tudo para amanhã, para o ontem, melhor dizendo, tudo para agora, para o ontem, que tudo fique pronto, que tudo fique preparado, porque nós queremos tudo para ontem.
não é? Não podemos enfrentar filas. Ninguém gosta de enfrentar fila de banco, fila de mercado, fila disso. Todo mundo fica irritado, com uma irritabilidade e tantas coisas assim. Mas isso demonstra que nós não temos paciência. E nós somos chamados então a ter paciência. A ter paciência porque a paciência nos ajuda a amadurecer também. A paciência nos ajuda a sermos pessoas de coração manso. Não é ser pessoas de coração, ou muitas vezes pessoas que aceitam tudo e dizem amém para tudo. Não é isso. Mas sermos pessoas mansas. A paciência também ela vai produzindo mansidão no nosso coração. Enquanto que a falta de paciência, a irritabilidade, vai produzindo justamente isso que fala o nome. Vai produzindo ira no nosso coração. Vai fazendo com que nós sejamos pessoas irritadas, que ninguém aguenta estar perto. Por isso nós somos chamados a nos exercitarmos na paciência. E qual é o modelo para nos exercitarmos na paciência? Cristo Jesus. Ele é o nosso modelo. Nós como cristãos temos um modelo. E o modelo ao qual nós devemos seguir é Jesus. Por isso nós nos dizemos discípulos missionários. E somos discípulos porque seguimos o Mestre Jesus. E Ele é modelo de paciência. Modelo de paciência porque o Cristo foi paciente. E nós também somos chamados a sermos pacientes diante das tribulações da nossa vida. Não pense, meu irmão e minha irmã, que foi fácil para Jesus, muitas vezes, estar aí junto com seus apóstolos, quando os apóstolos não entendiam a mensagem de Jesus. E Jesus falava às claras, e os apóstolos ainda não entendiam. Jesus teve muita paciência com os apóstolos. Não pense que foi fácil para Jesus estar aí diante de Pilatos, diante de Herodes, diante do sumo sacerdote, sendo julgado por crimes que ele jamais cometeu. Não foi fácil. Mas o Cristo se fez paciente. Ele se fez paciente e suportou toda a humilhação que vinha contra ele. Toda a humilhação que foi posta sobre o Cristo. Ele soube ser paciente. Ele soube ser manso e soube ser humilde de coração. Ele abraçou o sofrimento, mas quando Cristo abraça o sofrimento, Ele o abraça dentro desta ótica também da paciência. Porque só uma pessoa que se exercitou dentro da virtude da paciência pode abraçar o sofrimento. E abraçar o sofrimento é não reclamar do sofrimento. É usar esse sofrimento como um meio salvador que Deus coloca na nossa vida. Não que Deus esteja colocando o sofrimento, que isso fique muito claro. Mas os sofrimentos que a vida nos coloca, os sofrimentos das escolhas que nós fazemos, as consequências das escolhas que nós fazemos. Diante desses sofrimentos que estão aí na nossa vida, nós somos chamados a abraçar esses sofrimentos. E quando nós abraçamos esse sofrimento, Deus tira um fruto desses sofrimentos da nossa vida. E um dos frutos que Deus pode tirar e que Deus deseja tirar é o fruto da paciência. Sermos pacientes. Sermos pacientes diante da dor do luto que nós estamos passando. Contemplar essa dor, viver esse momento da perda, do luto, da dor. Ser paciente também diante das doenças que se apresentam na nossa vida. Não somos super-heróis. E uma pequena doença, um pequeno vírus, pode nos levar muito tempo para um tratamento, pode levar muito tempo para que nós façamos um correto tratamento, tomemos um remédio. Uma queda muitas vezes vai necessitar com que a gente faça muito tempo de terapia, muito tempo de fisioterapia. Enfim, ser paciente diante também das doenças que se apresentam na nossa vida. Seguir as coisas como o médico pede. E não querer ser autossuficiente e dizer que não necessita de remédio, que não necessita de fisioterapia, que vai se virar sozinho. Isso demonstra a nossa falta de paciência. E o problema é que quando nós não temos paciência conosco, nós não temos paciência com os demais. E problema maior ainda, quando nós não cultivamos a paciência, nós não temos paciência com Deus. Nós não sabemos esperar. E Deus trabalha dentro da lógica da paciência. Você pode pedir muitas coisas para Deus, e até deve, porque diz Jesus, pedis e recebereis. Mas Deus vai trabalhar dentro da ótica da paciência. Não vai te conceder as coisas aqui e agora.
E se algum pregador por aí anda oferecendo graças de Deus no aqui e no agora e na hora determinada, desconfie. Deus não age assim. Deus vai te dar tudo o que você necessita para a sua salvação, mas no tempo dele. Por isso que nós falamos, Deus não demora, Deus capricha, não é assim que muitos falam? E é verdade, porque Deus age dentro do tempo dele. Se nós não cultivamos a paciência conosco, a paciência com os demais, paciência conosco no sentido das nossas faltas, no sentido da nossa miséria, nós também temos que ser pacientes conosco e com a nossa miséria. E saber que pouco a pouco nós vamos saindo da nossa miséria, pouco a pouco a gente vai saindo do nosso egoísmo, mas precisamos ter paciência. Ter paciência com os demais, paciência na casa, paciência na família, paciência com os filhos, com os pais, com os avós, paciência na nossa comunidade cristã onde nós servimos, paciência com o teu pároco, paciência com o teu vigário, paciência lá no teu trabalho com o teu chefe, com o teu supervisor. Precisamos ir cultivando isso de paciência, porque ninguém de nós é perfeito, hein? Ninguém de nós é perfeito, todos somos imperfeitos. E quando nós começamos a cultivar a paciência na nossa vida, nas nossas relações, nós também temos paciência com o plano de Deus. Rezamos, colocamos tudo na mão de Deus, mas esperamos, porque a esperança não decepciona. Porque vai dizer Paulo, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Vejam bem que a virtude da paciência vem junto com a virtude teologal da esperança. Temos paciência e esperamos, por isso colocamos na mão de Deus. E esperamos que Deus haja no momento certo e no momento oportuno. Portanto, abra o seu coração nessa manhã, para que o Senhor possa aí transformar o teu coração e a tua vida e te dar a graça de ser uma pessoa mais paciente. Obrigado porque você está junto conosco aqui na TV Evangelizar, no programa Com a Palavra. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Com a Palavra. É uma alegria muito grande estar entrando aí na sua casa, no seu trabalho, meditando a Palavra de Deus. Nessa quinta-feira, dia 2 de maio, estamos começando o mês aí, um mês dedicado a Nossa Senhora. Queremos também pedir a intercessão da Virgem Maria por nós. E hoje é quinta-feira eucarística. Nós também recordamos a presença real de Jesus nas espécies do pão e do vinho consagrado e adoramos Jesus também. Eu quero convidar você a ligar para nós no 0800 410 6060 e deixar os seus pedidos de oração. Nós queremos rezar por você. Nós temos aqui, diante dos símbolos eucarísticos, a caixinha de oração, onde estão vários pedidos de oração, também lá no santuário, vários pedidos de oração que lá deixam, e nós rezamos por todos esses pedidos de oração. A Obra Evangelizar reza por você. Assim como você reza pela Obra Evangelizar, a Obra Evangelizar reza por você. Então ligue para nós, deixe o seu pedido de oração, deixe o seu agradecimento também. Nós queremos também se unir. Se nós nos unimos com você pedindo a Deus para que derrame graça sobre você, nós também queremos nos unir a você quando você recebe essas graças. Queremos também agradecer a Deus por derramar a sua bênção, por derramar o seu amor sobre a sua vida. Então ligue para nós no 0800 410 6060. E hoje o nosso tema é aprenda a ser paciente. Como eu começava o bloco dizendo, o bloco anterior, que nós vivemos em uma sociedade da impaciência, não é? Nós vivemos em uma sociedade que tudo tem que ser para ontem, rapidamente. O Senhor vem nos recordar que necessitamos ser pessoas pacientes, ter a paciência, cultivar a paciência no nosso coração. E para nós cristãos, a paciência não é só um talento. A paciência é uma virtude que nós precisamos adquirir. E nós encontramos esta virtude presente em nosso Senhor Jesus Cristo, que foi obediente. E por que foi obediente? Porque foi paciente também. Paciente, teve paciência. O Cristo soube ter paciência. E durante toda a história da salvação, nós encontramos Deus, que é paciente com o seu povo. Desde a criação, quando Deus cria todo o universo, quando Deus cria o ser humano, quando
O ser humano, por egoísmo, acaba caindo no pecado. Deus tem paciência com o ser humano. Depois Deus tem paciência também com Noé, com a sua família. Manda Noé construir a arca. E mesmo diante do dilúvio, Deus tem paciência. Depois Deus tem paciência com os nossos primeiros patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó. Depois Deus usa de paciência com o povo de Israel, lá no Egito. Depois Deus usa de paciência com o povo de Israel no deserto. E durante toda a história da salvação, nós vemos Deus usando de paciência com o seu povo. E não é diferente conosco. Assim como Deus usou de paciência com o seu povo, Israel, Deus continua usando de paciência com cada um de nós. Nós que somos o novo povo de Israel. Deus é paciente conosco em muitos momentos. Eu diria, Deus é paciente conosco em toda a nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida, Deus tem paciência. Porque nós somos seres falhos, miseráveis, limitados na vida e no intelecto. E mesmo assim, Deus continua tendo paciência conosco. E por que Deus tem paciência comigo e com você? Porque Deus nos ama, porque Deus te ama. E é próprio do amor ter paciência. É próprio do amor trabalhar dentro da ótica da paciência. Por isso, se você ama a sua família, você tem paciência com a sua família. Se você ama o seu trabalho, você tem paciência no seu trabalho. Se você ama a sua paróquia, você tem paciência na sua paróquia. Se você ama o seu marido, se você ama o seu namorado, sua namorada, você tem paciência com ele. Porque é próprio da paciência, é próprio do amor ter paciência. Por isso nós somos chamados a nos exercitar também. E por isso eu dizia no bloco anterior, e eu retomo agora, se nós não temos paciência conosco mesmos, se nós não temos paciência com os demais, nós não teremos paciência com Deus. Somos impacientes. Fazemos orações só pedindo coisas. E queremos que tudo que pedimos na oração, Deus nos dê em um piscar de olhos. Não é assim. Também precisamos ter paciência. Também precisamos ter paciência diante do plano de Deus. Porque Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para a sua vida, meu irmão e minha irmã, você que me acompanha. E esse plano ainda não está totalmente realizado. Quem sabe esse plano está começando agora. Deus tem um plano para você. Mas o plano de Deus será revelado na sua vida através da paciência que você tenha. Então, por isso nós precisamos ter paciência também. E a nossa paciência para com Deus denota também o nosso amor, que nós amamos a Deus. Quando nós não temos paciência, denota justamente ao contrário, que não amamos Deus, que usamos de Deus. Deus não quer filhos que usem dele, nem filhas que usem dele. Deus quer filhos e filhas que o amem. E como eu dizia, é próprio da paciência amar e se entregar. E eu dizia também que a paciência vai junto com a esperança. Esperamos, temos esperança, colocamos nas mãos de Deus, com a intenção e com a certeza de que Deus vai agir. Primeiro passo, esperança. Segundo passo, paciência. Deus vai agir sim, diante do nosso sofrimento, diante da nossa dor, diante da nossa enfermidade, diante das dificuldades que nós encontramos na nossa vida, diante do nosso egoísmo, diante dos nossos vícios. Deus vai agir sim. Claro, precisa da nossa colaboração também, mas Deus vai agir no seu tempo. Por isso nós também precisamos ter paciência quando nós pedimos as coisas a Deus, quando nós colocamos as nossas intenções, porque é próprio do amor ter paciência. E nós temos paciência acreditando que o Senhor vai agir na melhor hora da nossa vida. Assim como Cristo também teve paciência. E o modelo que nós temos é de Cristo paciente no Calvário, paciente na cruz. Nós temos alguém que foi paciente toda a sua vida e foi paciente nos momentos decisivos da sua vida, nos momentos de sofrimento da sua vida. Esse alguém é Jesus. Se você quer olhar para um exemplo de paciência, olhe para a cruz. Olhe para o Cristo, que aí está pendente na cruz. Olhe para uma cruz com o Cristo crucificado. E você vai ver aí um exemplo de paciência. Ele que foi paciente, que suportou a humilhação, que suportou tantas coisas. Ele é o exemplo de paciência que nós somos chamados a seguir. E nós
alcançamos a paciência também através da oração. Portanto, peça na sua oração, você que é impaciente, você que é colérico, peça na sua oração a Deus a graça da paciência. E São Tiago vai falar, Deus vai conceder a graça da paciência através de muitas provas da vida que vai exigir de nós paciência. Então, tenha paciência, meu irmão, diante dos sofrimentos da sua vida. Tenha paciência se as pessoas não colaboram segundo o que você deseja. Peça a Deus que te dê a graça da paciência e de saber lidar nas melhores situações da tua vida, para que todos possam, aí que estão perto de você, notar que você tem um coração manso e humilde. Porque um coração que tem paciência é um coração também manso e humilde. E é isso que nós queremos pedir, já no final do nosso programa, a Deus que Ele nos conceda a graça da paciência. Queremos ser pessoas com um coração e com uma vida mansa e humilde, mas pessoas também com um coração paciente. Diante das dificuldades, diante das provações da nossa vida, nós queremos ter um coração paciente. E nós queremos pedir isso a nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o modelo de paciência. Mais uma vez te recordo, meu irmão e minha irmã, olhe para a cruz. Na cruz você encontra o modelo perfeito de paciência. E o modelo perfeito de paciência é nosso Senhor Jesus Cristo, que se faz presente, vivo no nosso meio, através do pão e do vinho consagrado. É isso que nós queremos pedir a Jesus Eucaristia nesta manhã. Senhor, concede-nos a graça da paciência. E eu também quero rezar por você que está nos acompanhando aí da sua casa, do seu trabalho, você que ligou para nós, e eu quero colocar a intenção da Irene. Ela pede oração pelos profissionais da saúde e queremos rezar por todos os profissionais da saúde. E eu quero invocar a bênção de Deus sobre você e sobre a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado porque você esteve aqui junto conosco meditando a palavra de Deus. Fique agora com a experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti.